também. A gente conta também com o apoio dos nossos irmãos também desencarnados, que sempre vêm aqui aprender um pouco mais e tomar uns passos e aprender sobre como chegar mais próximo de Jesus. Eu vou falar bem brevemente sobre a nossa agenda da semana. Por nós termos começado nós temos que mudar um pouco o nosso planejamento por conta dos cursos que a gente está promovendo aqui na casa. Então, na segunda-feira, nós temos a palestra pública, geralmente ministrado na sequência do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, depois os passes. Nas terças-feiras, como o dia de hoje, a gente tem os trabalhos mediúnicos, antes tem os trabalhos mediúnicos à distância, depois presencial. No intervalo a gente tem a leitura de mais um capítulo do Médico Jesus, sempre também promovido por um irmão aqui da casa. Nas quartas-feiras, nós convidamos a todos, nós estamos fazendo um curso nos domínios da mediunidade, das 7 às 8, e das 8 às 9 nós estamos fazendo um curso muitíssimo importante, interessantíssimo, para todos aqueles que querem pegar uma carona aí para aprender como chegar no mundo de regeneração com mais tranquilidade, com mais fé. Nós estamos promovendo o curso, vai ser amanhã a terceira aula, sobre reforma íntima. Esse curso é ministrado por um pessoal lá de Louveira, do estado de São Paulo. Ele é passado online aqui, aberto uma sala de conferência, onde tem vários centros de todo o Brasil participando, e nós conseguimos, com a graça de Deus, também fazer parte desse treinamento. É muitíssimo importante, para a gente realmente tem várias dicas, a gente está aprendendo também muito com eles. Essa senhora Thelma, que está ministrando esse curso, eles têm uma larga experiência, mais de 20 anos, dando esse treinamento. Ele tem duração de 2 meses só, depois vem uma etapa avançada, mas é para todos os trabalhadores da casa e todos os irmãos que queiram aprender um pouco mais sobre fazer a sua reforma íntima. Então, toda quarta-feira às 20 horas, todos estão convidados para participar. Essa é a nossa agenda. Eu sempre coloco aqui, nós temos uma cesta de donativos aqui, de alimentos não perecíveis. A gente tem esse trabalho social que a gente faz aqui na cidade com as pessoas carentes que não têm um alimento. Então, todas as pessoas que puderem vir trazer 1 quilo de alimento não perecível, a gente faz chegar nessas famílias necessitadas, que só aumenta aqui da Itapuã. Impressionante como a coisa está complicada aqui. Tinha 2 ou 3 famílias cadastradas e hoje, todo dia, vem um pedido de ajuda. Então, essa é nosso clamor hoje, para que a gente possa fazer na caridade e ajudar aqueles mais necessitados. Esses são os recados de hoje. Mais uma lembrança, como isso aqui é online, toda essa abertura também, nós vamos pedir a todos os colaboradores que vierem na terça-feira para os trabalhos mediúnicos, que cada um traga a sua garrafinha de água para passar ali, porque a gente, às vezes, acaba nosso estoque aqui, e às vezes a gente também não tem capital para comprar e repor. É o caso hoje de vamos sair correndo e comprar mais uma caixinha. Então, se cada um trouxer a sua garrafinha de água, pode ser a garrafinha, um copo, alguma coisa fechada, só para receber os fluidos aqui do medicamento aqui na sala na hora dos trabalhos, vai nos ajudar bastante. Aqueles que puderem podem trazer mais de um, que aí ajuda aqueles que estão vindo pela primeira vez e não sabem dessa informação. É só um lembrete. Agora eu vou fazer com a colaboração de todos, vamos fazer uma oração de Pai Nosso, acalmando nossos corações, abrindo nossas mentes, se conectando com Jesus Cristo. Vamos dedicar toda essa energia, essa prece, essa paz aos irmãos encarnados que precisam, estão doentes, estão enfermos nos hospitais, ou que não podem estar presentes aqui, a todos os irmãos que constam nesse livro, esse caderno de vibrações, aos nossos irmãos desencarnados que estão precisando de oração para encontrar esse caminho de luz.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Graças a Deus. Estava me esquecendo, tem mais uma informação que na quinta-feira nós temos o trabalho, a entrevista com Jesus na rádio itapuanoar.com.br. É um trabalho todas as quintas-feiras, às 19 horas, vai ao ar. E quem não conseguir assistir na quinta, ele é repetido no domingo, às 10 da manhã. Sempre está trazendo uma palavra do Evangelho de Jesus, não só para os espíritas, mas para todo cristão. Ele é montado, dirigido e orquestrado pelo nosso irmão Roberto, que faz isso com bastante carinho e sempre trazendo um aprendizado para todos nós. Então convido a todos para assistir, prestigiar e trazer até nossos comentários aqui, para que a gente possa sempre estar evoluindo e melhorando, tá bem? Agora, na sequência, nossa irmã Vera vai fazer a preleção do médico Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Muito boa noite a todos também, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, né? Eu passei uns dias fora com compromissos de trabalho, né? Agora retornando, né? A lição de hoje do livro Médico Jesus, ela foi tirada, na verdade, de bases científicas da revista Seleções. Acho que é bem conhecida essa revista, né? Muito famosa, muito antiga também, né? E ela vai tratar de um tema tão comum, tão simples, ao mesmo tempo tão importante e às vezes tão deixado de lado, né? Que é o sono. Uma boa noite de sono é um dia de saúde. A pressão arterial e a frequência cardíaca atingem os níveis mais baixos durante o sono. Então, quem dorme menos tende a ter pressão mais alta. Olha que dica interessante, né? A associação, então, entre uma hipertensão e a duração do sono poderia explicar outras conclusões da pesquisa que vinculam a falta de sono ao risco de infarto, diabetes, ganho de peso e outros problemas. Muitas vezes a gente está numa fase, acho que todos já passamos por isso, né? De, puxa, não consigo emagrecer, não sei, não como nada, faço exercício e não consigo emagrecer. E às vezes é só um problema de falta de sono, uma noite mal dormida, mau cuidado do nosso sono. Ter uma boa noite de sono também é importante para a saúde. Quem dorme menos do que precisa tende a liberar mais os hormônios do estresse. Isso também, né? Ficamos mais estressados quando dormimos mal, que acarretam danos à nossa saúde. Dormir pouco, então, é uma excelente maneira de enfraquecer nosso sistema nervoso e nosso sistema imunológico. Durante o sono, o espírito se liberta temporariamente do corpo e capta no mundo astral energias de elevado poder tonificante. Então vejam a importância do sono, porque ele é o nosso descanso, porque o espírito se liberta do corpo para acarretar, para pegar essas energias, né? E isso faz com que o corpo fique mais saudável e rejuvenescido. Isso explica o motivo pelo qual os hormônios de crescimento responsáveis pelo rejuvenescimento são fortemente libertadores e são liberados quando estamos dormindo.
Há quem durma demais também, por outro lado, né? E há quem durma menos que precisa. Cada pessoa tem uma quantidade de horas básicas e necessárias para dormir. Dizem, né, as pesquisas científicas que seriam entre 6 e 8 horas por noite, né? Uns 6 horas já é suficiente, outros 6 horas é pouco, né? Mas claro que há quem diga que 12 horas são necessárias. Aí não, né? Aí já caímos no exagero, né? Aí são outros motivos, provavelmente, né? Procure observar, então, o seu corpo e descubra quantas horas diárias de sono são necessárias para que você desempenhe bem suas tarefas durante o dia, com disposição física, com bom humor, e respeite essas necessidades do seu corpo, pois assim nós garantiremos mais saúde e longevidade. Outra coisa que nós temos que evitar à noite, que é um conselho dos cientistas, evitar cafeína à noite, principalmente à noite, né? Nicotina, álcool, até exercício físico à noite e luzes fortes. Mas não se esqueçam também, não só dessas questões físicas, né, biológicas, mas também precisamos esquecer as gavetas das preocupações que nós temos durante o dia para conseguir dormir bem. Pois ao contrário, o armário da nossa mente não se fechará para o sono reparador. São as preocupações, né, que muitas vezes nos deixam com insônia. Durante as horas reservadas para o sono, você não conseguirá dinheiro para pagar as contas. Então, de que adianta perder a noite de sono? Não arrumaremos emprego durante essas horas de sono. Então, de que adianta não dormir por isso? Não faremos nenhum exame. Não poderemos desprender temporariamente do corpo, e se encontrar no mundo espiritual se o nosso sono for ruim. Não teremos assim uma orientação do nosso anjo da guarda para a solução de todos esses problemas que eu citei acima, de todas as dificuldades, se nosso sono não for reparador. Não teremos essa boa ideia. Quantas vezes nós dormimos, quando dormimos bem, um problema que tivemos a noite passada, no dia seguinte de manhã, ele é resolvido rapidamente. Por que será? Por causa dessas orientações dos nossos anjos, dos nossos mentores. E isso porque nós tivemos uma boa noite de sono. Então, olhem o tamanho da responsabilidade nossa de tentar ter um bom sono. E quando eu li essa mensagem no Médico Jesus, eu lembrei de uma coisa. De tudo que eu estou lendo aqui, que não é nenhuma novidade, nada repetido, que eu quero deixar como alerta para mim e para todos nós. Né? No ano passado, quando nós estávamos estudando essa mensagem, o livro Médico Jesus, eu estudei exatamente sobre essa mensagem. Então, é a segunda vez que eu estou estudando sobre isso nesse período de um ano. E eu lembro que naquele dia eu prometi a mim mesma que tentaria melhorar minha qualidade de sono, de coisas que eu gosto de fazer durante a noite, mas que não são saudáveis, como por exemplo, TV ligada. E eu prometi que eu não ia fazer isso. Agora eu pergunto, eu cumpri? Durante alguns dias. Depois voltou à rotina normal. Então olhe o quanto é difícil ainda nós nos disciplinarmos para as coisas básicas. Quanto tempo vai levar para a gente aprender uma coisa tão básica, né? Que já poderia ter sido aprendida e não foi. Desde pequenos nós sabemos a importância de fazer uma oração antes de dormir. E quantas vezes nós não fazemos? São coisas básicas que ainda nós não conseguimos evoluir. Então, era esse alerta que eu queria deixar hoje aqui, para mim e para todos, de o cuidado
com as pequenas coisas básicas, que são essas coisas básicas que vão transformando o nosso espírito. Às vezes a gente quer fazer coisas grandes e a gente erra nessas coisas pequenas e nessas coisas básicas. Não temos disciplina o suficiente nem para as pequenas coisas ainda. Então vamos pensar nisso, né? Eu, você, né? Foi um tapa na cara, novamente, essa lição para mim aqui, com a noite de sono que eu tenho. Deus abençoe a todos. E agora vamos dar continuidade, então, com o tratamento à distância. E vamos lá. Que essa noite todos nós tenhamos uma melhor qualidade de sono, então. Né? Vamos pensar nisso. E tentar lembrar todas as noites, né? Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nossa casa. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que possa envolvê-los em muita paz, harmonia e compreensão. E que realmente nós possamos ter uma boa noite de sono, para que nós possamos ter um ótimo dia de saúde. Como nossa irmã Vera disse, a importância do sono é de fundamental para todas as nossas funções biológicas do nosso organismo. E principalmente na hora do nosso sono, do desprendimento do nosso espírito, do afastamento, do afrouxamento do nosso cordão fluídico, em que nós temos a oportunidade de nos reencontrarmos com os nossos entes queridos que já antecederam a volta à pátria espiritual. É nesses momentos em que nós temos uma boa noite de sono, e nos prepararmos, sabemos que ao nos prepararmos para dormir, a necessidade que nós temos de você, se for assistir uma televisão, procura ver uma coisa, um programa educativo ou um filme que realmente te traga, mexe com a sua emoção, mas do lado positivo, coisas suaves, e que realmente a gente possa manter aquele clima, aquela vibração, né, de amor e de confiança, porque nesse horário que nós vamos dormir é de fundamental importância que nossas vibrações, né, estejam todas elas conectadas com Jesus, e ao deitarmos, quando levamos o pensamento a Deus, nos conectarmos com o nosso benfeitor espiritual, com o nosso protetor, nosso anjo da guarda, alguns o chamam disso, e pedir a Deus e a Jesus, e nos colocamos à disposição para auxiliar aqueles que precisam, com o nosso magnetismo, com nossos fluidos, com a nossa boa vontade, e também pedir para que nesse experimento possamos frequentar alguma escola espiritual, ou mesmo fazer a caridade auxiliando aqueles espíritos que estão em necessidade e que precisam de ajuda. Então a gente pode fazer muito, e a gente pode sim ter uma noite boa de sono, e ao mesmo tempo estender as mãos, fazer a caridade e ao mesmo tempo aprendermos. Porque nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida do espírito que sobrevive à desencarnação, à morte, e que nós estamos aqui nesse planeta de passagem para aprendermos, para reconciliarmos, para passarmos pelas provas e expiações necessárias da nossa evolução, provas essas que vêm do nosso encontro através de várias maneiras, em determinadas épocas da nossa vida, da nossa idade, e nos confrontamos com várias provas, e uma das provas que nós temos, muito difícil também, como todas, então quando nós nos enfrentamos com um diagnóstico de uma doença muito difícil de cura, com câncer, né, com nódulos, mesmo com disfunções no nosso organismo, no nosso rim, coração, enfim, várias coisas que
em determinada época de nossa vida, a gente é acometido. Mas tudo isso que nos acontece, meus irmãos, nessas épocas, tudo estava já no planejamento espiritual, ao qual nós todos já tínhamos noção que iria acontecer em determinada época da nossa vida, que iremos passar por esta prova, desta doença, mesmo por essas provas nos nossos lares, com nossos entes queridos, com filhos, companheiros, companheiras, enfim, determinadas provas que muitas vezes nos magoam, nos machucam, principalmente quando essas provas, ela vem da incompreensão das pessoas que amamos, daquelas que fazem parte do nosso ciclo familiar, de amigos, agregados. Então é muito difícil. Então só a misericórdia do Pai através da oração, do orar e vigiar, e pedindo, tendo muita resignação, muita paciência, fé e esperança, para que nós possamos vencer as dificuldades, as aflições de nossa vida. Mas o importante de tudo isso, nós que confiamos em Deus, nós que sabemos que nada acontece por acaso, e nós que temos consciência que Deus é todo amor, é justiça, Ele é perfeito em tudo na sua justiça, que por mais que nós estivermos passando por dificuldades, sejam de cunho de doenças, sejam de fatores e fixações psíquicas, sejam através de processos obsessivos desencadeados por mentes invigilantes, de irmãos que não querem o nosso progresso, que não querem que nós melhoramos, sejam da presente vida, sejam de vidas de reencarnações anteriores, através de débitos adquiridos, que nós prejudicamos irmãos em outras vidas e que hoje nós estamos sofrendo esse ataque ferrenho dessas entidades, desses irmãos, que não perdoam e que querem, de toda maneira, através de processos obsessivos, nos desequilibrar, desarmonizar. Muitas vezes as doenças que nos acometem, após procurarmos vários e vários médicos, cirurgiões, clínicas, hospitais, fazermos diversos exames, nada é constatado no nosso organismo material físico. Muitas vezes passamos por cirurgias em que os nossos irmãos clínicos, aptos, que estudaram para isso, e não encontram a causa, entre alguns irmãos que só preferem, com a sua ambição, exercem a medicina terrena, pensando em bens materiais, em angariar dinheiro, bens, não importando se aquele irmão veio ali, tem uma doença de fundo psíquico, ou mesmo tem uma doença e não vai ser necessária uma cirurgia. Mas muitas vezes, esses nossos irmãos, mesmo assim, eles falam: vamos fazer a cirurgia, vamos abrir e vamos ver o que nós vamos encontrar aí dentro. E muitas vezes abre e fecha e não encontra nada, dá uma desculpa qualquer, porque a verdadeira causa desta doença não se localiza no corpo físico. A verdadeira causa desta doença se localiza no seu corpo espiritual, aonde é a causa de todas as doenças que acometem o nosso físico, sendo que o nosso corpo físico é somente as consequências da verdadeira doença que se localiza no nosso espírito, doenças essas que nós adquirimos através do nosso proceder de reencarnações anteriores, de dívidas que nós acumulamos com o nosso caminhar, cheio de egoísmo, de levar vantagem, de prejudicar o nosso próximo, enfim, foram as marcas, as energias negativas, deletéricas, que com as nossas ações foram aos poucos sendo plasmadas
sendo efetivadas no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, e ocasionando as doenças que hoje, quando encarnados, nós estamos depurando através do nosso corpo físico, para que o nosso corpo espiritual possa sarar. Então é muito importante o nosso pensamento. Aquilo que nós pensamos, como nós agimos, porque nossas células espirituais, do nosso corpo espiritual, meus irmãos, elas constantemente estão vigiando os nossos pensamentos. Elas vigiam nossos pensamentos, e se nós temos pensamentos do bem, pensamentos positivos, de paz, de apesar de toda a dor e sofrimento, das aflições que nós passamos, nós temos a confiança inabalável nos desígnios do Pai, nós temos fé, nós temos esperança, nós confiamos, porque nós sabemos que Deus é justo, que Jesus, nosso irmão, que é médico dos médicos, que nos disse que para Ele não há doença incurável, está ali estendendo as mãos para nós. E a partir do momento que nós temos essa resignação, essa confiança, essa fé, esses pensamentos positivos, meus irmãos, nós vamos interferir positivamente nos nossos centros de forças, nas nossas células do nosso organismo espiritual, e com esses pensamentos de equilíbrio, de harmonia, essas células vão adquirir o equilíbrio e a harmonia, e esse mesmo equilíbrio e essa harmonia, esse novo direcionamento de saúde é efetivada, é plasmada no nosso corpo físico, fazendo com que as células neoplásicas, que as células que estão desequilibradas, desarmonizadas, adquirem a harmonia, adquirem o equilíbrio necessário para que nós possamos, com esses pensamentos de amor, de fé, de resignação, de confiança e fé inabalável em Deus, termos um merecimento da cura das nossas doenças. Mas esta cura, como sempre dissemos, é no tempo de Deus e não nosso. Por isso nós, meus irmãos que estão acompanhando o nosso tratamento à distância, através do Facebook, online agora, aqueles que vão assistir o vídeo mais tarde, desde que vocês mantenham esta fé e esta conexão com nosso Senhor Jesus Cristo, mudando vossos pensamentos, procurando fazer a sua reforma íntima, procurando vivenciar no bem, procurando orar e vigiar em vossos pensamentos, você com certeza terá a ajuda e o auxílio da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Flitz, essa imensa equipe de cirurgiões que constantemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dirigem até os vossos lares nesse instante, pedindo licença para que eles possam adentrar vossos lares. Então eu peço a cada um dos meus irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, que aqui se encontram em tratamento, todos nos seus lares, vamos nesse momento, nesse instante, fechar nossos olhos, manter essa conexão com Jesus, uma confiança plena, com muita gratidão em nossos corações, com esta fé inabalável em Deus, em Jesus. Nós vamos conversar com Jesus, nós vamos abrir nosso coração, a nossa mente, ao nosso Mestre Jesus, e vamos dizer a Ele todas as nossas angústias, todas as nossas aflições,
tudo aquilo que está te perturbando, tudo aquilo que não deixa que você tenha paz, que você não consegue ter uma boa noite de sono, que você ao deitar tem aquele sono leve, acorda e não dorme mais, acorda no outro dia cansado, fatigado, pela noite mal dormida, pelas perturbações, pelas aflições, pela ansiedade de querer que as coisas se resolvam conforme o seu ponto de vista, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que deve ser e que deve ser resolvido. E você é ansioso, inquieto, com uma aflição muito grande, começa a sintonizar com essas energias a mesma faixa vibratória de aflições, de ansiedade, abrindo a porta de sua casa mental, do seu cérebro, do seu sistema coronário, para que essas energias negativas, essas entidades que vibram no mal, na angústia, na tristeza, possa adentrar a sua casa mental, invadir a sua casa mental, porque você, com seus pensamentos, você abriu e se conectou com essas vibrações negativas. E aí um problema, meu irmão, de ansiedade, que você achava que deveria ser daquele jeito, ele vai aumentar mais. Ele vai ser potencializado por essas energias negativas, dessas entidades, desses espíritos, pobres irmãos sofredores, muitos dos quais desconhecem a sua realidade espiritual. E você tem que ter consciência que a sua ansiedade, a sua aflição, a sua maneira de querer resolver tudo rapidamente, de querer que as coisas se encaminhem do seu ponto de vista, que você está vendo, e às vezes você desespera, você fica ansioso, aflitivo, porque você está vendo de fora que as coisas não estão bem, que as coisas não estão caminhando para um sentido de se resolver, e você já começa a visualizar lá na frente a derrocada, o fundo do poço que nossos irmãos estão se dirigindo. E você, com essa ansiedade, meu irmão, com essa aflição, quem acaba ficando doente é você, porque você vai aumentar o seu nível de cortisol, o hormônio do estresse. E quando nós estamos estressados e aflitos, todo o nosso sistema emocional, hormonal, imunológico, tem essa descarga grande de cortisol, do hormônio do estresse. E aí que nós vamos adquirir, através dessas energias negativas, elas vão ser plasmadas e elas vão sim ser depositadas no seu organismo, num órgão ao qual você já tem uma tendência de dor e sofrimento, mais frágil, porque você atraiu essas doenças com a vibração e com o seu pensamento. Porque tudo isso, meus irmãos, é falta de confiança. Mesmo que você diz que tem fé, que você confia em Deus, mas você está duvidando. Porque se você sabe que todos nós estamos sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos nós seguimos um planejamento espiritual quando da nossa reencarnação nesse plano, que há um Pai que tudo olha, que tudo vê, que Ele sabe das suas aflições, das suas dificuldades, e você duvida. Então, meus irmãos, filhos queridos em Jesus, procurem sim
confiar mais no nosso Senhor Jesus Cristo e nos benfeitores espirituais. Lembre-se, como sempre é dito, tudo vai se resolver no tempo de Deus e não nosso. Que você possa ter calma, ter mais confiança, mais fé. Que você procure, meu irmão, nesses momentos de dificuldades, conectar-se com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu benfeitor espiritual. Peça a Ele com humildade, com resignação, com aceitação, que Ele te dê fé, confiança e esperança. Tudo vai se resolver. Tudo vai, na hora e no momento certo, se encaminhar como está determinado pelo plano espiritual. Jesus, o governador do planeta Terra, esse planeta que é uma nau, é um navio, ele tem Jesus no timão e na direção, e ele está conduzindo toda a humanidade terrena para dias melhores. Tudo que nós vemos, acontecimentos, e às vezes nós chegamos a duvidar do nosso Senhor Jesus Cristo, por vermos tanta desunião, por vermos tanta falta de fé, por vermos tanto materialismo, tanta ambição, de não nos conformarmos com aquilo que nós temos, que nós possuímos. Às vezes temos muito mais que é necessário para nós. E nós, com esse olhar de vaidade e de orgulho, nos esquecemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós devemos sim orar e vigiar. Que nós podemos ajudar o nosso planeta, o nosso país, o nosso Brasil, nesse momento de tanta dificuldade, de tantos valores invertidos que nós estamos vendo. Que nós não desanimemos, que nós não nos fraquejemos, mas que nós mantemos esta fé inabalável nos desígnios de Deus, porque tudo está no controle do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, meus irmãos, você que aí está passando por essa prova da doença, não perca a sua esperança. Continue confiando em Deus, continue tendo resignação, para que você possa trazer as energias de cura, as energias que vão te fortalecer, e que neste momento possa envolver a todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, nossos irmãos do tratamento à distância, essas energias salutares de cura que vem de Deus e que vem de Jesus, e que Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flites, através dessa equipe de cirurgiões, possam fazer as cirurgias espirituais necessárias no perispírito, no corpo espiritual de cada um desses irmãos, extirpando todos os nódulos, todos os tumores cancerígenos, todas as metástases, relevando o equilíbrio e a harmonia em todos os órgãos que se encontram afetados no seu corpo espiritual e no seu corpo físico. Que você nesse instante, com muita fé em Deus, peça com muita humildade aquilo que você almeja e que você necessita nesse instante. Mas não se esqueça, meu irmão, submeter na vontade do Pai com muita humildade, dizendo sempre: Senhor,
Fazei de mim segundo a tua vontade e não a nossa. E tu, Senhor, possa abençoar a cada um desses irmãos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, médico das almas, possa espargir sobre cada um dos nossos irmãos nesse instante os fluidos salutares de cura, os fluidos benfazejos, para que os nossos irmãos possam alcançar, Senhor, a cura de todos os seus males e de todas as suas dificuldades. Que os nossos mensageiros amigos possam tratar os nossos irmãos de todas as doenças de fundo psíquico, de processos obsessivos, de interferências mediúnicas, enfim, Senhor, que os nossos mensageiros amigos, acompanhando o pensamento dos nossos irmãos que nesse instante estão pedindo por aqueles que sofrem, pelos seus entes queridos, e que está pedindo para si também, que ele possa ser atendido em tudo aquilo que é de bom e de melhor para ele. Que eles possam, Senhor Jesus, receber da tua misericórdia, do teu infinito amor, as cirurgias e as curas que necessitam. Abençoe a cada um desses irmãos, Senhor. Envolva-os na paz. Envolva cada um desses fluidos benéficos, desses fluidos salutares. Que possa cada um desses irmãos, as suas células espirituais, ser todas reequilibradas e harmonizadas nesse instante. E que essas energias de paz e de amor possam envolver todo o corpo espiritual e o corpo físico dos nossos irmãos. Para que assim a tua luz e a tua misericórdia faça sobre cada um desses irmãos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Frites, a toda a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, a toda a equipe espiritual do nosso Hospital Esperança, ao nosso querido irmão Eurípides de Barçanufo, e pedimos, Senhor, que essa paz e esse amor envolva cada um dos nossos irmãos aqui presentes, e que essas energias possam ser plasmadas em cada um deles, e ao saírem desta casa após o tratamento, eles possam levar essas energias de paz e de amor para os seus lares, levando o equilíbrio, a harmonia, e levando para os seus entes queridos essa paz e esse amor. Obrigado, Senhor, em seu nome. Damos por encerrado o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, pedindo sempre a tua paz e teu amor. Obrigado, Senhor, e em teu nome agradecemos mais uma vez. Obrigado, Senhor.